Bom dia, Hilário. Bom dia a todos os telespectadores do RNA Notícias. Na manhã dessa sexta-feira, nós estivemos aqui no Cefapro, onde funciona a assessoria pedagógica responsável pelas escolas estaduais no município de Confresa. E nós conversamos com a assessora Evani Costa, que nos relatou como está a real situação da Escola Militar Tiradentes em relação à emissão aí dos certificados de conclusão do ensino médio. Você vai conferir essa entrevista na íntegra. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi justamente isso. Como está a Escola Militar Tiradentes em relação aos documentos lá no Conselho de Educação do Estado de Mato Grosso? É importante que compreendamos como que uma escola se torna autorizada para emitir certificação. Primeiro, é preciso haver um decreto de criação. O decreto de criação, ele é como se fosse a certidão de nascimento. Se você existir, mas você não tiver uma certidão de nascimento, você não existe. Portanto, foi o caso da nossa escola. A nossa escola começou a existir e só depois é que veio, o decreto. Após ter o decreto, a escola precisa ser credenciada. O credenciamento, ele trata do espaço físico, para dizer se o espaço físico está apto a atender os estudantes. Portanto, quando se fala desse credenciamento, é feita uma visita em loco, é feito um processo inserido no sistema para dizer as salas, o espaço da escola está apto para atender os estudantes? Essa é a pergunta principal que precisamos responder para depois emitirmos esse parecer de que a escola está, então, credenciada. E a escola, ela foi credenciada, mas já com algum tempo de funcionamento. Depois disso, a escola passa por um processo de autorização. O processo de autorização, pela legislação vigente, ele deve ser feito em até 120 dias de funcionamento da escola. Todos nós sabemos que a Escola Tiradentes, ela funciona em Confresa há 2 anos. Portanto, quantos 120 dias já se passaram? O processo de autorização, ele foi enviado ao Conselho Estadual. Porém, é importante que nós compreendamos uma coisa. O processo é feito por quem? O processo é feito pela escola. Nesse processo de autorização, a escola faz o levantamento da sua proposta política pedagógica e escreve essa proposta, do regimento, ou seja, das normas que serão utilizadas na escola como regras de convivência, e registra ali. Fora isso, a escola também precisa dizer ao Conselho quem é a sua mantenedora, no caso, a Secretaria do Estado de Educação. Como está a mantida, ou seja, a escola, onde ela está localizada, como que ela funcionará, em quais turnos, qual etapa da educação básica atenderá, enfim, fazer todo esse processo que vai identificar e caracterizar a escola na sua proposta física, de estrutura e na sua proposta de regras de convivência e também na sua proposta política pedagógica. Esse processo foi feito, foi enviado para a assessoria pedagógica, naquele momento eu não estava na assessoria, e ele foi, então, analisado pela assessoria e foi encaminhado para o Conselho Estadual. Todavia, esse processo ainda não tem um parecer. E no início desse ano, a escola foi orientada a fazer um outro processo, que é o processo de convalidação de estudos. Por que a escola foi orientada, então, a fazer um processo de convalidação de estudos? Porque já tinha 2 anos de funcionamento da escola e o processo, a partir do momento que ele tiver
aprovado, o processo de autorização, ele vale dali para frente. Ele não tem o efeito anterior. É daquele dia que ele for aprovado para frente. Vai valer para os alunos dali para frente. Então, esse processo que está lá, ele sendo aprovado e publicado em 2019, ele não vai servir para quem estudou lá em 2017 e em 2018. Por esse motivo, foi preciso e foi orientado que a escola fizesse o processo de convalidação de estudos. A escola efetivou a inserção do processo de convalidação de estudos na plataforma do sistema do Conselho Estadual de Educação no dia 12 de fevereiro de 2019. E enviou para a assessoria pedagógica via sistema. Ocorre que estávamos num processo duríssimo de atribuição de servidores para o efetivo exercício na escola. E quando recebemos um processo, a gente tem 15 dias para dar o parecer. Não mais do que 15 dias. Então, ao recebermos esse processo, ao ser enviado, a gente recebeu ele no dia 13. E no dia 25, nós demos o parecer. Observe que não tinha 15 dias que nós recebemos. Nós demos o parecer e já enviamos para o conselho. Mas o conselho também tem os seus trâmites. Quando um processo chega, ele tem que ser distribuído aos técnicos. E o processo nosso foi distribuído aos técnicos no dia 27. Portanto, 2 dias após a assessoria enviar para eles. Quando o técnico recebe, ele tem 15 dias. Até 15 dias para dar o parecer. E conversando com a professora Adriana Tomazoni, que é presidente do conselho, e também com a professora Vânia, que é coordenadora do conselho, elas me informaram que, estando tudo correto no processo, dia 12 haverá um parecer. Então, assim, eu estou confiante que dia 12 nós teremos uma resposta com relação à Escola Militar Tiradentes. Esse parecer, ele vai funcionar tanto para essa validação desses estudantes que fizeram antes desse processo que foi enviado? Como é que vai ser isso? Então, essa convalidação vai valer para os 2 anos. Os 2 anos dos estudantes. Então, portanto, quem fez em 2017, quem fez em 2018. Isso é convalidação de estudos. E a autorização, ela tem validade de 4 anos. Então, portanto, 2019, 20, 21 e 22. Em relação a quem está tentando fazer matrículas nas universidades, existe alguma lei que ampara esse estudante até a chegada dessa emissão desse diploma? A universidade ela é obrigada a esperar? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, essa é a nossa tristeza, né? Porque nós estamos em uma situação, né, lamentável, porque nós temos vários estudantes que estão nessa condição. Eles foram aprovados, eles estão estudando, né, já inclusive, e geralmente as universidades elas têm os seus regimentos, os seus estatutos, e é lá que eles vão decidir o prazo. Geralmente esse prazo são 15 dias, nem todas as universidades são assim, mas a grande maioria apresenta um prazo de 15 dias. Se nós formos contar, né, a situação de conclusão a partir de 2017, quantos 15 dias já passaram? Né? Então, isso é uma situação difícil, mas, como já falei anteriormente, né, eu entrei aqui dia 2 de janeiro. Desde então, eu tenho trabalhado para que essas situações sejam minimizadas, quiçá superadas. Então, até o dia 12, o Conselho ficou aí de dar uma resposta. Sim, nós estamos aguardando, confiantes, né, de que dia 12 nós teremos um parecer. E torcemos para que seja favorável, porque as famílias e os estudantes
merecem uma resposta, né, favorável, para que eles possam dar continuidade na educação, que é direito de todos e dever da família e do Estado, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 205.